Sim, meus amigos! Mais um dia de Copa, o dia mais importante pra gente até hoje, até agora. Mais um dia de Compadcast. Eu sou André Menezes, quero dar o meu boa noite aqui pra vocês, né, que estão acompanhando a gente na nossa live da Twitch. Comigo aqui a gente tem por enquanto o compadre Pedro Riz. O compadre Eduardo Rafael deve se juntar a nós daqui a pouquinho. Boa noite, compadre Pedro, tudo bem? Boa noite, Andrezão. E você, como é que tá, meu amigo? Tudo bem com você? Seu dia foi tranquilo? Seu dia foi de muitas glórias, muita felicidade para você hoje? Que Que para mim beleza. só alegrias, meu querido. Que Sim. maravilha de dia, que maravilha de jogo, que maravilha de dia de Copa do Mundo. E ó, Andrezão, boa noite pro nosso público aí, pro pessoal que já tá na Twitch, pro pessoal que vai ver no YouTube aí no dia seguinte. É, eu queria, eu queria agradecer todo mundo aqui pela nossa audiência recorrente aí nos últimos dias, para esse feedback gostoso e legal que a gente está tendo dos inícios aí dos trabalhos da Copa do Mundo. Essa primeira semana de Copa do Mundo está sendo super bacana fazer, a galera está curtindo bastante. Dito isso e sem mais delongas, eu sei que o pessoal está ansiosíssimo aí para ouvir o que a gente vai ter que falar do Brasil. Brasil, todo mundo é técnico, eu vou falar uma coisa, você vai falar outra, o chat vai achar outra coisa, o pessoal que vai ver no YouTube vai achar outra coisa também. Mas o Brasil, meus amigos, o Brasil é o seguinte, eu sei que vocês estão ansiosos, mas dá uma seguradinha. Vamos só, eu prometo para você, vai ser rápido. A gente vai dar uma pincelada nos joguinhos do dia e depois a gente vai entrar no Brasil para dissecar o assunto e falar bastante, né? Então, seguindo esse raciocínio, Andrezão, vamos começar então falando do jogo da Suíça, Suíça e Camarões aí no grupo H, Isso, no grupo G, quer dizer, desculpa, perdão. isso. Você poderia trazer para a gente aí o que você achou, o que, que foi esse jogo, e a gente tentar debater só um pouquinho desse jogo também? Sim, Sem graça? beleza. É, vamos fazer. Já que a gente vai falar do Brasil no final, a gente vai fazer igual a FIFA, Pedrão. Que deixou o melhor pro final, né? O último jogo para fechar a primeira rodada foi exatamente o Brasil. E realmente deixou o melhor pro final. O creme de la, da Copa do Mundo. E, cara, quando a gente for falar do Brasil, eu vou trazer uma manchetes que eu vi pelo mundo afora dessa estreia brasileira. O mundo está chocado com o futebol brasileiro. A gente às vezes não dá tanta ênfase para o nosso futebol, a gente não dá tanta importância, a gente é muito crítico com o nosso futebol, mas o resto do mundo já está encantado, Pedro. Vocês vão ver aqui. Ah, aí sim. Aí sim. Maravilha. Mas vamos começar com esse jogo das 7 da manhã, né? Que abriu os trabalhos de hoje, do quinto dia de Copa do Mundo, né? Que foi o nosso queridíssimo jogo da Suíça. Deixa eu pegar ele aqui. Eu tenho aqui todos os meus joguinhos nas fichinhas bonitas, só que eu perdi aqui porque eu estava indo com outra ordem. Mas vamos lá. Suíça e Camarões, achei. Suíça e Camarões, o jogo aconteceu no estádio Al Janoub, no distrito de Al Wakra, né? O jogo foi às 7 da manhã e a Suíça conseguiu uma vitória por 1-0 nesse jogo. Que na verdade já era, por exemplo, para Camarões, já era talvez um jogo de mata-mata. Porque pelo que a gente viu do Brasil, eram três seleções brigando por uma vaga. Nesse ponto, a Suíça saiu na frente. Mas sobre o jogo em si, Pedro, o que eu tenho para passar para o nosso público aqui? O jogo ele teve dois tempos distintos, né? O primeiro tempo foi amplamente dominado por Camarões. Camarões teve as melhores chances, teve duas chances cara a cara com o goleiro da Suíça, com o Sommer. Uma num rebote, o atacante de Camarões, o. Como é que era o nome dele? Deixa eu pegar aqui pra vocês, porque ele merece ser citado aqui, porque, meu Deus. Embelmou. Ele recebeu a bola sozinho, de frente, sem goleiro e isolou por cima da trave, Pedrão. Aí não dá. Aí não dá. Camarões não pode reclamar da sorte. No primeiro tempo, a Suíça não deu um chute no gol, não teve uma finalização e só jogou daquele joguinho que a gente já espera da Suíça, né? Que é aquele jogo retrancado, aquele jogo mais defensivo, voltado para esquemas defensivos e tudo mais, que eles gostam. Eles preferem jogar sem a posse de bola, né? Então eles entregaram a bola para Camarões. Camarões conseguiu criar as jogadas, apesar disso, em algumas bobeadas de saída de bola da Suíça, principalmente no começo do jogo. Mas quem não faz, né, Pedro? Até o nosso queridíssimo Choupo-Moting teve uma chance cara a cara e não converteu. Quem não faz, acaba levando. Então, logo na virada do tempo, quando começou o segundo tempo, a Suíça já veio com uma postura um pouquinho diferente, né?
o treinador suíço enxergou muito bem o que aconteceu no primeiro tempo, fez alguns ajustes pontuais de posição ali, principalmente no meio de campo. Aí a Suíça foi retomando as ações do jogo. E no comecinho do segundo tempo, numa boa jogada de uma enfiada para a direita do Xhaka, para o Shaqiri cruza para a área, encontra o Embolo sozinho dentro da área, o Embolo faz o gol. E aí tem o grande detalhe dessa partida, Embolo que é camaronês de Isso, nascimento, ainda bem que camaronês de você trazer isso. nascimento, naturalizado suíço, né? Ele mora na Suíça desde os 4 anos de idade, então ele é mais suíço do que camaronês, se você for parar para pensar. Mas mesmo assim, ele fez o gol e a reação dele após o gol, cara, foi assim: ele não comemorou, ainda fez uma cara de que merda, né? Eu não queria ter feito este gol. Mas, ossos do ofício. Se você olhar a cara dele, é aquela cara de meu Deus, né? Incrédulo de ter feito um gol contra Camarões. Porque ele, depois eu fui ver um pouquinho da história dele, ele ainda mantém laços muito fortes com o Camarões. O pai dele ainda mora em Camarões e ele viaja para Camarões todas as férias para passear, para ficar com a família dele lá. Então ele mantém relações estreitas ainda com Camarões. Então ele é camaronês e suíço, ele é os dois. Então imagina uma situação dessa, Pedrão. Você está naturalizado, por exemplo, jogando por Portugal, né? Que a gente é mais. A maior parte de nós aqui podemos ser portugueses. Imagina, você é naturalizado português, aí na Copa do Mundo você faz um gol contra o Brasil. Daí você. Ai, eu fiquei imaginando, falei, cara, devia ser difícil mesmo. Deve ser bem difícil. Enfim, É complicado. depois desse gol, a Suíça controlou as ações do jogo, parou de sofrer com os ataques camaroneses, ou seja, conseguiu achar um jeito de marcar Camarões. O treinador de Camarões também facilitou a vida da Suíça porque fez substituições muito ruins, ou seja, do mesmo jeito que o treinador da Suíça enxergou bem o jogo, o treinador camaronês não enxergou o jogo. O treinador de Camarões que é Rigobert Song, né? Ex-jogador, É. parça de Eto'o, Inclusive, né? é, inclusive, rolou até aquela suspeita antes da Copa que a gente Exato. trouxe aqui, que não era ele que estava escalando a seleção de Camarões, que talvez o Eto'o influenciasse como presidente da federação, ou até mesmo o presidente do próprio país estava influenciando na convocação dos atletas camaroneses, porque quando ele foi ler a lista de atletas convocados, ele simplesmente se enrolou no nome dos atletas, ou seja, não era para ele se enrolar se ele conhecesse, né? É lógico. Eu também me enrolo, mas é porque é difícil falar alguns nomes ali, hein, cara. Incudu, Mas para Inculu, ele não seria, né? Belmô, é umas coisas difíceis assim, mas pra ele não, pô, ele é camaronês, é isso aí. Exato. Então, assim, daí o segundo tempo foi um jogo mais depois, principalmente depois do gol da Suíça, a Suíça já não quis mais nada com nada, fez aquele jogo de controle, de ficar mais com a bola, um jogo mais reativo, teve até algumas chances de contra-ataque para até fazer um segundo gol, mas não aproveitou. Destaque para uma grande defesa que o Onaná fez, uma jogada muito parecida com o gol do Embolo também. Assim, achei. Parecia replay, né, André? Parecia A replay. jogada vida pela direita, Exato. cruzamento rasteiro e a finalização é igual, né? Só que nessa o Onaná conseguiu pegar. Enfim, e com esse resultado, a Suíça, que é o próximo adversário do Brasil nesse grupo, está numa situação confortável. Acredito que ela deve entrar contra a seleção brasileira para tentar um pontinho, porque se ela conseguir um pontinho contra o Brasil, ela dificulta, ela praticamente vai se garantir no mata-mata, porque jogando do jeito que ela joga na retranca e vendo o que a Sérvia fez no jogo hoje, acho difícil. Então aí, a grande esperança da Sérvia aí é conseguir uma vitória por mais gols de diferença contra Camarões, que é também uma possibilidade, porque o time de Camarões, apesar de ter um ataque legal, de conseguir criar jogadas, a defesa de Camarões passou para mim muita fragilidade, uma coisa que, se for apertada, ela entrega, ela tem muitos buracos, muitas brechas, que até a Suíça, mesmo tendo pouquíssimas ações ofensivas, conseguiu achar várias oportunidades, principalmente no segundo tempo, para fazer gols. Então imagina pegando um time como o Brasil. Camarões vai ter que, né, rebolar para não tomar uma goleada do Brasil, enxergando aí É o que os próximos acontece jogos, né? historicamente com as seleções africanas, né, André? Que a gente sabe do poderio ofensivo, que a gente sabe que joga um futebol legal, futebol de saída, que tenta, não desiste do jogo em nenhum momento, mas a fragilidade defensiva é sempre onde elas pecam.
e acabam sendo eliminadas de todas as Copas do Mundo. Vi de Costa do Marfim, outrora, o próprio Senegal de outros tempos, os Camarões mesmo de Samuel Eto'o, de Diouf, de outros atletas que não chegava. Ou melhor, chegava, mas quando precisava ter uma solidez defensiva, não aguentava com grandes seleções, né? Então, as seleções africanas corrigindo isso, eu acredito que a evolução vai ser gradual e elas vão estar num patamar mais alto em pouco tempo, viu, Brasil? Só que chamava atenção também que a gente já estava no último dia de Copa do Mundo, né? E depois desse jogo de Suíça e Camarões, nenhum time africano tinha feito gol ainda nessa Copa, né? Isso só foi acontecer no jogo da 1 da tarde, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas também chama atenção, né? Porque normalmente as seleções africanas costumam fazer gols, né? Levam muitos gols, mas fazem É, gols. Vamos lá. então, mas foi o que aconteceu que com a Tunísia e com a Dinamarca, que foi o quase gol, né? Foi o que aconteceu com o Senegal e com a Holanda, que foi o quase gol. Até mesmo esse primeiro tempo do Camarões aí contra a Suíça foi quase gol. Então, se essas seleções saírem do quase, já dá uma melhorada. Beleza. Dessa partida, assim, o, o man of the match, né, o grande destaque do jogo acabou sendo o próprio Embolo, que fez o gol, né? E ele, quando foi dar entrevista no final, ele estava todo constrangido, né? Quando foi perguntado de como é fazer o gol, como foi fazer o gol da vitória contra Camarões. Ele só faltou ele pedir desculpas publicamente ali, Pedrão, porque ele tava bem Nossa, constrangido com a situação. Ou seja, ele foi um grande situação personagem do chata, né? dia, cara. Apesar da gente ter tido o Brasil foi um grande destaque, mas ele foi um grande personagem do dia também, cara. Por tudo isso que envolveu essa Foi. situação que ele tava. Enfim, sobre Suíça e Camarões era isso. Também era o jogo do grupo do Brasil, né? E a Suíça acabou largando na frente. Camarões, acho que esse resultado acabou determinando o futuro de Camarões na Copa. Né? Não deve passar da primeira fase. O outro jogo que a gente teve em seguida, o jogo das 10 horas da manhã, envolveu um time que a gente tinha muita expectativa, que era o Uruguai, né, Pedro? O Uruguai Pois é, enfrentou André. Coreia do Sul. Deixa eu só passar onde é que foi o jogo aqui, né? O jogo foi no estádio Cidade da Educação, em Doha, válido pelo Grupo H. O jogo aconteceu às 10 da manhã. Como eu disse aqui, Pedro, a gente tinha muita expectativa com essa seleção do Uruguai, mas decepcionou, não? Pô, decepcionou muito, Andrezão. Eu estava acompanhando aí alguns treinos do Uruguai, até mesmo a convocação do Uruguai, porque, só para informar para nossa galera aqui, que eu que sou o Setorista. compadre responsável para cobrir o Uruguai, então a gente estava acompanhando. E eu sempre tive aquele receio, meu, o que, que ele vai fazer com a Rascaeta? Eu não acredito que ele não vai botar a Rascaeta para jogar. Eu não acredito, não, ele vai botar, ele vai botar. Eu tinha aquela fé. Ele vai botar, ele vai botar. Não, ele vai botar, não é possível. Eu tô vendo os jornais uruguais aqui, parece que a Rascaeta é banco. Parece que a Rascaeta é banco. Parece que a Rascaeta é banco. Não deu outra. Hoje ele veio com o meio de campo, Andrezão, com um cara que chama Matias Vetino. Ó, vou te falar, a gente estuda, a gente assiste tudo quanto é tipo de futebol, europeu, ou brasileiro, vê várias ligas europeias, assiste até mesmo algum tipo de futebol dos Estados Unidos de vez em quando, e eu não vi o Matias Vetino jogar, não sei quem é. E ele virou titular da seleção uruguaia para jogar do lado do Valverde e do Bentancur. Entendeu? E pelo lado direito tem um rapaz que tem muito, parece que tem muito talento, bastante jovem e bastante rápido também, que é o tal de Pelistre, que eu também não sei quem é. Ele é E do ele Manchester jogou, ele United, né? jogou, mas ele não joga, né? Ele Não. era do Manchester United, daqueles elencos de apoio, daqueles cara que vive emprestado. Ele ainda não entrou para jogar nessa temporada. Isso eu posso garantir. E, e a gente tem essa questão. Poxa, no ataque botou o Pelistre, sentou o Cavani. Eu até entendo porque o Cavani jogaria com o Soares e quem está jogando com o Soares é o grosso do Darwin Nunes, tá? Eu preciso ressaltar isso, porque se não fosse essa canela horrorosa dele, o Uruguai teria feito gol no primeiro tempo já. A bola que sobra para ele não sobra para o Soares, infelizmente, porque se fosse o Soares ali no cruzamento que ele finalizou de canela, o Soares tinha feito o gol. Então,
dito isso, meu amigo, Matias Vecino entrou no meio de campo para jogar com o Bentancur e para jogar com o Valverde, e o Arrascaeta ficou no banco. Daí eu falando assim, não, tudo bem. No segundo tempo ele vai entrar. No segundo tempo teve algumas alterações, entrou o Cavani, mas quem entrou no meio de campo foi o De La Cruz, meu amigo. E o Arrascaeta continuou sentado no banco com a camisa 10. Então eu não sei o que pensar desse Uruguai, que está no 0-0 com a Coreia do Sul, num grupo extremamente complicado com Portugal e Gana. E agora a próxima rodada vai ser Uruguai e Portugal. Se Portugal ganhar de Uruguai, o Uruguai já se complica por inteiro numa Copa do Mundo num resultado de 0-0 contra a Coreia do Sul, que ele poderia ter aberto o placar tanto no primeiro tempo ou no segundo tempo, porque teve chance para isso. E tinha atletas no banco e atletas jogando com competência de fazer isso. A gente tem bola Então na eu acho que trave, o né, Uruguai, Pedro? embora duas bolas na trave, Godinho no primeiro tempo com o cruzamento que ele finalizou de cabeça perfeitamente, cabeceou para o chão, bonita a cabeçada dele, pegou no pé da trave, do lado de dentro da trave, a bola voltou até na diagonal, o goleiro só fingiu que foi, porque não tinha como pegar aquela bola, e no segundo tempo o Valverde, né? O Valverde com aqueles chutes espetaculares, impressionante como o Valverde pega bem na bola, cara. E ele acertou a forquilha ali, né? Na verdade, não foi meio na forquilha, foi mais na trave do que no travessão, mas Sim. foi muito próximo da forquilha, que é aquela junção da trave com o travessão, e quase abriu o placar para o Uruguai também. Então, assim, o Uruguai mostrou garra, que sempre mostra vontade, raça e tudo mais, característica das seleções latinas, mas ficou devendo. Ficou devendo porque a seleção do Uruguai é extremamente forte. A seleção do Uruguai, em termos de meio de campo, é extremamente criativa. E em termos de ataque, se você colocar aí Cavani, Soares, Darwin Nunes, é extremamente finalizadora e com competência. Então, assim, quando você pega uma Coreia do Sul, embora tenha o Son, que é o grande destaque da Coreia do Sul, como sempre, o Son que joga no Tottenham, embora tenha o Son, embora a Coreia do Sul tenha criado algumas chances, inclusive no primeiro tempo, a melhor chance do primeiro tempo foi da Coreia do Sul, um cruzamento pela direita rasteiro, que o atacante, que eu nem vou ousar falar o nome dele aqui, chutou de chapa para cima e acabou isolando a bola. Mas o Uruguai, cara, ele precisava ter vencido esse jogo. A gente sabe da importância do Uruguai para uma Copa do Mundo, a gente sabe da força do Uruguai numa Copa do Mundo, a gente acredita que o Uruguai e Portugal são as duas grandes forças desse grupo, mas na prática não foi que o Uruguai mostrou isso. A Coreia do Sul, por outro lado, mostrou forças para vencer o Uruguai e para se tornar uma segunda força do grupo, tendo em vista que Portugal venceu o dia de hoje e já largou na frente? Também não. A Coreia do Sul não mostrou força, embora tenha jogado aí, entre aspas, de igual para igual com o Uruguai se sobressaindo um pouco. Eu acredito que não vai fazer frente a Portugal, e se o Uruguai tivesse ganho esse jogo, já estava com o pé nas eliminatórias. Não ganhou, se complicou. Próximo jogo é contra Portugal, precisando vencer. E eu não sei o que esperar da comissão técnica de Uruguai. Qual time vai vir a campo, Andrezão? Só essas dúvidas que eu tenho. Então, Pedro, eu trouxe aqui que. Eu até falei durante o dia que vocês estavam. A gente estava lá no nosso grupo. Né, que a gente tem um grupo do WhatsApp que a gente vai falando das pautas, vai montando o podcast para vocês aqui, né? Durante o dia, quando a gente viu a escalação, quando viu que o Arrascaeta não estava de titular, quando viu que o Arrascaeta ficou no banco e ele nem foi utilizado nem para entrar no jogo, a gente até levantou umas questões aqui, né? De que ele terminou a temporada com uma pubalgia, que ele já fez os últimos jogos do Flamengo na temporada meio que no sacrifício. Você acha que isso pode ter interferido alguma coisa, Pedro, dele não estar em campo nessa partida? Porque fez falta, viu? De verdade fez falta. Não, então, André, aquilo que a gente conversou em off, que a gente vai trazer para o on agora, para o online. Se o Arrascaeta tinha algum tipo de problema sério em relação a essa pubalgia diagnosticada lá no Flamengo, que não impediu ele, ressaltando aqui, não impediu que ele jogasse final de Libertadores, não impediu que ele jogasse final de Copa do Brasil, e depois de todas essas finais ele ainda teve tempo de recuperação antes da Copa do Mundo, e na Copa do Mundo, no período pré-Copa, ele estava realizando os treinamentos normais com a seleção uruguaia, ele não estava afastado, ele não estava treinando na academia, ele não estava fazendo treino em separado. Então ele treinou todas as vezes com a seleção do Uruguai. Eu não consigo entender de verdade o porquê
que ele não jogou hoje, porque não pode ser lesão técnica, porque se fosse lesão técnica, ainda que ele tivesse esse problema da pubalgia e depois esse tempo todo estaria curado entre aspas, estaria com uma melhora aparente naquela pubalgia forte de quando foi diagnosticada no Flamengo. E nem isso impediu ele de jogar no Flamengo. Agora, aqui no Uruguai, ele tá impossibilitado de jogar? Não acredito que tenha sido isso, de verdade, Andrezão. Eu não consigo colocar o Arrascaeta como um problema de contusão por não ter entrado no jogo. Eu acho que foi opção técnica mesmo. Então, eu só achei estranho, porque durante as eliminatórias ele era o titular, ele jogava de. Ele era o meio armador, o principal articulador do time, né? Aí na Copa do Mundo o treinador Aham. decide mudar tudo. Não tem uma explicação lógica para isso, cara. A não ser que ele realmente não esteja 100% ainda e que eles achem, né, a comissão técnica do Uruguai. Aí quando eu digo comissão técnica, não é só o treinador, né? Envolve os médicos, Aham. fisiologistas, todo esse pessoal. Achem que seria tranquilo deixar ele de fora contra a Coreia do Sul, né? Para depois ele poder, nos próximos jogos, os jogos mais difíceis, aí, em teoria, poder entrar já numa situação física melhor. Não sei. Mas também me estranhou o fato de que, empatando em 0-0 e precisando vencer, ele não tem entrado nem no final do jogo, né? Jogando para jogar uns 20, 15 minutos. Que mesmo com a contusão, ele poderia jogar esse tempo menor, né? Então, assim, me causou uma Exatamente. estranheza. Me causou uma estranheza, tá? Acho que. Acho que o treinador da. Esqueci o nome dele, cara. Inferno. Deixa eu pegar aqui. O Diego Alonso, o treinador uruguaio, acho que o Diego Alonso cometeu alguns erros aí na escalação do Uruguai, que ele custou caro, porque aí acabou ficando nesse empate 0-0 contra a Coreia do Sul. Aliás, foi o quarto empate em 0-0 na primeira rodada, já é um recorde absoluto em Copas do Mundo. Nunca numa Copa do Mundo a gente teve tantos empates em 0-0 na primeira rodada. É a primeira vez. Que chatice, né, Andrezão? É um Que saco, chatice, é um cara. saco. Mas assim, quando ele coloca o Uruguai nessa situação, e agora ele se colocou nessa situação, fica muito, assim, tá muito próximo do Uruguai conseguindo a vaga ficar com a segunda colocação desse grupo. E aí, ficando em segundo lugar, quem que ele vai enfrentar nas oitavas de final? Então, assim, o Uruguai, e quem está nesse grupo H, na verdade, tem que pensar além dessa primeira fase, né? Tem que pensar em ganhar esse grupo. Porque ganhando o grupo, você só encararia o Brasil numa final. Você foge do Brasil até o jogo final da Copa, né? Porque assim, eu estou falando isso porque o Brasil, querendo ou não, mostrou que é realmente o bicho-papão dessa Copa, é o favorito número um. Então, cara, quanto mais tarde você puder enfrentar o Brasil, ou se você puder evitar o Brasil para sempre, evite. Não, né? Não, agora não. O Uruguai vai acabar, se continuar, se confirmar o que está aparecendo, vai acabar enfrentando o Brasil já nas oitavas de final e vai acabar indo embora para casa com 4 jogos. E é um time que tem potencial, que eu vejo que tem qualidade para jogar mais que isso, cara, na Copa. Então, assim, achei que o Diego Alonso foi mal na escalação. Não há informações oficiais, né, sobre a situação do Arrascaeta. A gente está falando muito sobre uma possibilidade, o que pode ter acontecido, né? E estou colocando hipóteses aqui. Mas, de qualquer maneira, cara, precisando ganhar um jogo e ele não entrar nem para jogar 10, 15, 20 minutos, achei um erro absurdo do Diego Alonso. Inclusive, na hora de entrar o De La Cruz, que não é mau jogador, mas perto da Rascaeta, Não, não, cara, perto da Rascaeta, convenhamos, né? Ele não tem o mesmo nível. Mas, vamos ver como o Uruguai vai encarar Portugal na próxima partida, né? Para saber quais serão os próximos capítulos, como vai desenrolar esse grupo H. Que também interessa pra gente, querendo ou não, interessa pra gente o grupo H, né? Diretamente. interessa muito, né? Exato. Então, pelo grupo H, Pedro, a gente teve mais um jogo, foi o terceiro jogo do dia, né? Que foi o jogo que envolveu Portugal e Gana. Lembra que eu falei que os times africanos não tinham feito gol na Copa e tudo mais? Foi nesse jogo que os times africanos conseguiram marcar o primeiro gol na Copa. Portugal venceu a partida por 3-2, né? Conseguiu ganhar da, da seleção ganesa, que principalmente o Kudus, né, que é o meio ofensivo ali de Gana, falou bastante coisa. Inclusive ele se comparou ao Neymar, disse que ele é melhor que Neymar, mas tudo bem, não vi isso, nem no jogo de hoje eu vi,
tá? Não chega nem Não, perto. não teve como. Não chega Não nem teve perto, como. né? Não chega nem perto. Mas assim, desse jogo aqui, Pedro, o primeiro tempo foi muito fraco, digamos assim. O jogo foi um jogo sem emoções, sem quase nada para se falar. O primeiro tempo realmente foi um primeiro tempo chato, né? Um jogo chato, um jogo sem chance, sem nada. Mas tudo mudou no segundo tempo quando foi marcado um pênalti para Portugal. Foi isso? Andrezão, foi isso sim, um primeiro tempo meio monótono e depois aconteceu isso. Eu acho que eu tô com um problema na minha câmera, você pode trazer pro pessoal o resumo enquanto isso, que eu vou só sair e voltar, Beleza. e enquanto você vai Então, falando? então eu vou trazendo Desculpa. aqui, ó. Portugal acabou vencendo a partida por 3-2 contra a Gana, né? Como eu disse aqui no segundo tempo, que o jogo melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho não, melhorou muito, que foi quando aconteceram as coisas no jogo. Teve esse lance do pênalti em cima do Cristiano Ronaldo. Um pênalti meio duvidoso, vai, digamos assim, a favor de Portugal contra a Gana. Mas foi marcado, e como vocês sabem, a gente não entra em polêmicas de arbitragem aqui, vamos passar. Foi marcado o pênalti. Pênalti para Portugal, jogo 0-0. Quem vai para a bola? Cristiano Ronaldo, CR7, o robozão. E Cristiano Ronaldo converteu o pênalti. E com esse gol, marcado de pênalti por Cristiano Ronaldo, o que acontece? Ele se torna o jogador, o único jogador na história das Copas a marcar gols, né, em 5 Copas do Mundo diferentes, Pedrão. Que marca atingiu o Cristiano Ronaldo hoje, hein? Podem falar o que quiser, que ele tá velho, que ele tá ficando meio louco, que ele tá tendo umas atitudes meio fora da casinha, mas, cara, que marca O atingiu o Cristiano problema, Ronaldo. Andrezão, o problema não é nem essas atitudes, o problema é que ele tá perdendo gols e perdendo jogadas que ele não perderia, né? Que a gente conhece o Robozão, sabe como é que ele joga, sabe como é que ele finaliza, sabe da estrela que ele tem, e ele nunca perdeu os gols que ele tá perdendo nessa temporada. Então realmente tá estranho, tanto no Manchester e hoje. Eu sei que a estreia talvez tenha um pouco, não pro Robozão, né? Mas talvez tenha um pouco de nervosismo envolvido aí na seleção inteira de Portugal. Mas ele teve chances antes de sair o gol de pênalti. Ele saiu de frente com o goleiro, teve cruzamento que ele errou cabeçada. Ele teve chances, bastante chances de fazer o gol, inclusive as maiores chances de Portugal antes do gol foi com ele, e ele perdeu o gol que a gente não vê ele perdendo, né, Andrezão? Sim, sim. Mas de qualquer maneira ele fez esse gol, entrou pra história. Ele agora colocou o nome dele definitivamente, como se já não estivesse, mas agora está, né, na Copa do Mundo como um recordista, né? Porque isso é um recorde. Fazer gols em 5 Copas do Mundo. Ninguém tinha feito isso. Acho que eu acho que eu vou demorar para ver outro jogador fazer a mesma coisa. Primeiro porque jogar 5 Copas do Mundo, né, demanda que você tenha aí pelo menos 20 anos de carreira em alto nível, para você ser convocado, não sofrer lesão na época da Copa, né, o que pode acontecer, né? Conseguir assim manter a sua carreira num nível bom para você ser convocado para seleções durante todo esse tempo. Então, é difícil. A sua seleção se classificar, já vista a Itália aí, ó, que já tá 2 Copas seguidas fora, então tem muita coisa que ações externas que podem influenciar nisso. Mas ele conseguiu essa marca, isso vai ficar, já tá marcado na história, então assim, mais uma coisa pra gente chamar atenção. Mas depois do gol de Portugal, o jogo ganhou um ânimo, o jogo ficou legal, né? Porque aí Gana decidiu que ia pra cima, precisava também do resultado, né? Ficou claro que Gana tem os objetivos dela aí, até de passar de fase e tudo mais. E resolveu atacar, mas conseguiu um empatezinho logo em seguida numa falha. Na verdade, foi uma falha grotesca do Danilo, né? Zagueiro ali de Portugal, que acabou deixando a Não é o bola. nosso Danilo, tá? Não é o Não, nosso não é o Danilo. nosso Danilo. O Danilo de Portugal, Danilo Pereira de Portugal, né? É Acabou, isso. acabou furando uma bola incrível ali e a bola sobrou no pé do Ayew, né? André Ayew que fez o gol para a seleção de Gana, empatando o jogo. Depois disso, né, Portugal fez o Fernando Santos, que também é outro treinador que pode atrapalhar mais do que ajudar a seleção dele, né? Fez algumas alterações aí. Portugal conseguiu achar o segundo gol, achar não, foi até uma jogada interessante, gol do João Félix, né? Que foi até questionada a escalação dele como titular, já que ele não é titular nem no time dele, que é o Atlético de Madrid, e o concorrente direto dele, que é o Rafael Leão, não só é titular do Milan, como foi o melhor jogador da última temporada do Campeonato Italiano. Então, tinha essa... Somente a imprensa portuguesa
assim, meio que brava com essa escalação do Fernando Santos. No fim das contas deu certo, porque o próprio... Mas, André, Diga. essa questão do Fernando Santos, assim, ó. Primeiro de tudo, João Félix ele já tem histórico de convocação. O Fernando Santos sempre convoca ele e ele não é titular do Atlético de Madrid, que é o clube onde ele joga, por causa do Simeone. A gente sabe que ele tem qualidade para ser titular Sim. daquele time. Ele tem atritos com o técnico. Segundo ponto, o Rafael ser questionado o Fernando Santos ser questionado pela imprensa portuguesa para o Rafael Leão ser o titular. É difícil falar porque ele nem vinha convocando o Rafael Leão, né? O Rafael Leão tinha chances de não ir jogar a Copa do Mundo. Ele só apareceu nessa última convocação que foi a definitiva, com surpresa da imprensa portuguesa também. Então, embora a galera quisesse que levassem ele, ainda foi uma surpresa quando ele foi convocado. Então, muito difícil que ele começasse como titular na estreia da Copa do Mundo. Eu achava improvável mesmo. Mas o que foi legal de ver é que, embora tenha essa questão de Rafael Leão ou João Félix, hoje o que a gente viu foi Rafael Leão e João Félix, um de cada lado, né? Não foi nenhum nem outro, foi Sim. um para cada lado. O João Félix ficou pela direita e o Rafael Leão, quando entrou pela esquerda, que é onde ele joga. O Rafael Leão, com o João Félix fez o segundo gol, né? O Rafael Leão ainda teve a chance dele e fez o terceiro gol, né? Portugal chegou a abrir 3 a Fez. 1, né? É, Antes de você chegar no terceiro gol, só para aproveitar seu gancho, que você falou do gol de Gana, que daí as coisas começaram a ficar melhores, tanto do gol de pênalti de Portugal, que Gana saiu do jogo, sim, também ficou melhor para Portugal, porque quando o Gana saiu para o jogo, Portugal achou os espaços que não estava achando antes. E um jogador que estava completamente apagado, que tem nome e não começou a temporada bem, que é o Bruno Fernandes, ele não estava aparecendo e no segundo tempo ele apareceu, e apareceu de forma magistral, porque ele que achou tanto o João Félix quanto o Rafael Leão em jogadas de contra-ataque de Portugal para fazer o segundo e o terceiro gol. Então, mérito aí para o Bruno Fernandes que trouxe esses passes e essas jogadas que resultaram em gols aí para Portugal, né, Andrezinho? isso aí. E assim, voltando aqui no Rafael Leão, depois que ele faz o gol, ele dá aquele tapa, né? Tirando do goleiro, a bola entrando no canto contrário, num contra-ataque de Portugal. É um lance bem ajustado, que em princípio, no primeiro momento, até achei que pudesse estar impedido, mas agora a tecnologia que decide, né? Falar não está impedido, então valeu o gol. Mas a reação dele quando ele fez o gol, ele ficou meio sem reação num primeiro momento. Tipo, não acreditando que, pô, eu fiz um gol na Copa do Mundo. Aí depois ele saiu pra comemorar, tudo. Mas aquela primeira reação de, tipo, nossa, eu fiz isso, sabe? Assim, eu acho interessante as reações dos jogadores, cara, na Copa, porque traz umas coisas pra gente, assim, né? Que meio que dimensiona pra gente o que deve ser jogar com uma Copa do Mundo, né, cara? E para quem não viu o gol dele, foi com aquele chute de chapa cruzado no outro canto, né? Igual o chute do Vini Júnior, para quem quiser imaginar o chute, igual o chute de Vini Júnior que resultou no rebote do primeiro gol do Richarlison hoje contra a Sérvia. Então foi bacana ver essa arrancada aí de Portugal, Sim. que estava ganhando o jogo de uma forma mais ou menos tranquila de 3 a 1 e no final do jogo tomou 3 a 2 numa jogada pela ponta esquerda que houve um cruzamento, gol de cabeça do atacante ganês e fez Montari. 3 a 2 no jogo. Isso. E depois disso, Andrezão, só para trazer para o público, que o jogo já estava acabando, Nossa, já estava esse nos acréscimos lance. e o goleirão pisou na bola. Literalmente pisou na bola, ele deu uma escorregada ali e ele quase comprometeu todo o jogo de Portugal porque a bola ficou no pé do atacante ganês. Ele tirou do goleiro e quando ele foi finalizar para o gol, o zagueiro entrou na frente e a bola acabou batendo no Então, zagueiro. Senão era o 3 a 3, né? então, Pedro, esse lance, não sei se o pessoal mais antigo deve lembrar, né? Aquele gol que o Ronaldo, o Fenômeno, fez pelo Cruzeiro, quando ele era bem novinho, que ele rouba a bola da mão do Rodolfo Rodrigues no jogo Cruzeiro e Bahia. Rodolfo Rodrigues põe a bola no chão, Ronaldo vem correndo, tira e faz o gol. Foi mais ou menos isso. O nosso goleirão de Portugal lá, o Diogo, pôs a bola no chão para tentar sair jogando. Ele não percebeu que tinha um atacante de Gana logo atrás dele. O atacante de Gana simplesmente correu, tomou a bola dele, só que na hora de finalizar ele escorregou, não conseguiu finalizar. Mesmo assim, a bola espirrada estava indo em direção ao gol e o zagueiro português conseguiu voltar e não deixou a bola entrar. Isso nos acréscimos.
Acho que faltava com 7 minutos de acréscimo. O árbitro deu 9 no total, isso já tinham passado 7, ou seja, quase Portugal E deixou o escapar Cristiano, essa vitória. e o Cristiano Ronaldo no banco, já substituído, foi a desespero quando ele viu Louco. o Diogo Costa fazer essa jogada, que é o goleiro de Portugal, Sim. e quase tomar o gol de Gana por conta disso, né? Ele Nossa, ele estava ficou maluco lá no louco, banco. louco. Primeiro que ele já ficou louco quando saiu o segundo gol de Gana, que o Montari deu uma provocadinha nele, que fez o gol, foi lá e É. comemorou do mesmo jeito que ele sempre comemora os gols dele. A, Então, mas não foi provocado, foi Cara, homenagem, pô. Pedro, nessa hora, cara, a transmissão, aí eu tenho que bater palmas pra transmissão de TV do Qatar, porque ele fez o gesto, comemorou igual o Cristiano Ronaldo, já cortaram na hora pra cara do Cristiano Ronaldo no banco. E o Cristiano Ronaldo estava praguejando por ter tomado gol, ou seja, ficou muito assim, tipo, tá, por que você é uma provocação, não sei o que, aquela coisa? A gente sabe que não é, lógico que não é. Né? Os jogadores até têm admiração pelo outro, o Montari mesmo falou que o Cristiano Ronaldo é um exemplo pra ele, então foi mais uma homenagem, como você falou. Mas que pela transmissão, você assistindo, parecia que foi uma provocação e o outro já respondeu xingando logo em seguida, cara. Pareceu e pareceu muito. Muito engraçado. É, é complicado mesmo, Sim, Andrezão. sim. Mas enfim, conclusão do jogo. Portugal mostra força, aos Ganhou. trancos e barrancos, mas mostrou força, porque em um tempo fez 3 gols e a gente viu que Portugal, com uma seleção não retranqueira, aberta, jogando de igual para igual, tem recursos Tem. para complicar. Mas fiquei preocupado principalmente com as costas do maior lateral da atualidade, na minha opinião, que é o João Cancelo. Ele tomou muita bola nas costas. Gana jogou muito nas costas dele hoje. E preocupa essa lateral aí com o João Cancelo, porque a gente sabe que como ele é ofensivo, como ele é extremamente ofensivo, se você não tiver um volante para fazer, às vezes, de lateral ali para cobrir ele nas subidas, não vai dar. O João Cancelo aí não está tendo a cobertura que ele tem no Manchester City aí em Portugal, viu? Foi Sim, muitas jogadas nas costas dele. Só isso que eu queria trazer. sim. E antes da gente passar pro último jogo do dia, que foi o jogo mais importante, né? Jogo do Brasil contra a Sérvia, só passar para quem tava esperando aqui, o nosso compadre Eduardo Rafael. A gente também tava esperando, mas ele teve um problema técnico aí com a nossa o nosso serviço que a gente usa para fazer aqui a live, o streaming, não está conseguindo entrar de forma alguma, então a gente vai ficar sem ele aqui. Mas se você estiver no chat, você está vendo ele interagir o tempo todo, mandar as opiniões dele e tudo mais. Então, Dudu, você não está aqui ao vivo, mas a gente está vendo aqui o que você está falando, cara. Pode ficar tranquilo que estamos todos aqui te lendo o que você está escrevendo, beleza? Então vamos passar para o jogo do Brasil, Pedrão. Brasil e Sérvia. Como eu disse no começo, Agora é chegada a hora. é chegada a hora. Então, Soem os tambores. como eu disse no começo, a FIFA deixou o melhor pro final, né? Quando eu era criança, eu também gostava de, tipo assim, eu vou testar um exemplo. Sabe o bombom aí, o sonho de valsa? Desde criança, eu gosto do recheio, aquele creme de amendoim mais durinho, que parece um dadinho, é aquela parte que eu mais gosto. Então eu vou comendo toda a casquinha primeiro, pra deixar o que é melhor pro final, pra eu ficar com aquele gosto bom na boca no final. A FIFA fez igualzinho, deixou o melhor pro final. O último jogo da primeira rodada foi exatamente o Brasil e Sérvia. E que jogo! E que jogo a gente teve, tá? Deixa eu O. só fazer um Diga, parênteses para Pedro. você já ficar bravo comigo. Que jogo pelo resultado, porque o primeiro tempo, para quem não estava emocionalmente envolvido, que nem nós, pode ter suado entediante, né? Então, eu ia chegar nesse ponto. Existia, né, muita expectativa pela seleção brasileira, existe ainda, pelo que ela pode fazer no Catar, né? Pela própria convocação que foi feita, pelos jogadores de altíssimo nível que a gente tem, jogando nas principais ligas, nos principais clubes das principais ligas, né, do planeta. Ou seja, o Brasil voltou a ter aquele protagonismo que deixou de ter durante alguns anos aí. A seleção mesmo vinha de ótimos resultados com números muito bons, então existia essa expectativa de todo mundo para ver o Brasil, mas também existia aquela tensão, já que a Argentina, a gente sabe o que aconteceu, né? A Alemanha, a gente viu o que aconteceu, a França saiu perdendo para a Austrália, então tinha uma tensão para saber como seria o Brasil. O Brasil começou tenso, se você pegar a seleção brasileira, parece que meio que sentiu estar jogando na estreia.
muitos jogadores jogando o primeiro jogo de Copa do Mundo, né? Jogadores principalmente do ataque, que a gente espera bastante. Então, assim, transpareceu para mim que existia um certo nervosismo, né, que prejudicou um pouquinho a atuação do Brasil no primeiro tempo, tá? E aí o Brasil não conseguiu desenvolver tanto aquele futebol que a gente esperava. Pelo lado da Sérvia, antes do jogo começar, o treinador sérvio, na véspera, deu uma entrevista falando algumas coisas que eu acho que ele se exaltou demais, né? Falando que o Brasil não é tudo isso, não mete medo em ninguém, convocou 9 atacantes, mas quem vai marcar nesse time, eu acho que ele viu quem vai marcar nesse time, né? Porque a gente teve partidas impecáveis de Thiago Silva e Casimiro principalmente, né? Na marcação, no roubo de bola, em vencer os duelos, né? Que eles tiveram no jogo. Achei que esses dois, principalmente esses dois, fizeram uma partida defensivamente impecável, irretocável no jogo de hoje. Então, respondendo para o treinador do Sérvio, quem vai marcar? Tá aí para você quem vai marcar, né? A Sérvia passou o jogo inteiro. A Sérvia passou o jogo inteiro e não deu uma finalização no gol do Alisson, ou seja, o Alisson não fez uma defesa no gol, a não ser cortar cruzamentos na área, né? Ou seja, por aí você já vê que para um time que disse que em teoria iria atacar o Brasil, né? Ficou devendo e ficou devendo bastante. Por outro lado, ele disse que iria tentar jogar de igual para igual e atacar o Brasil, mas não é o que eu vi. Eu vi a Sérvia jogando com duas linhas bem baixas, bem compactas, para não deixar o Brasil entrar, ou seja, uma retranca. Foi isso que eu vi, Pedro. Então o que ele falou Bem foi baixo. o contrário do que ele fez, né? Uma linha de 5 e uma linha de 4, né, Andrezão? É Exato. bem baixa e segurando. Daí o que que acontece? Quando a gente estava falando do primeiro tempo do Brasil, eu já te devolvo a bola aí, mas só Não? para. Como a Bola, gente tem manda bastante ver. coisa para falar do Sim. Brasil, vou soltando o raciocínio aos poucos, só para a gente não se perder. Então, assim, quando a gente estava vendo o jogo do Brasil no primeiro tempo, o Brasil entrou ofensivo, né? Com três jogadores, um no meio, com três atacantes, um no Quatro meio, dois nas atacantes, ó. pontas, Quatro O atacantes. Neymar fazendo as pontas de meio armador como segundo atacante também, dá para se considerar quatro atacantes, e o Paquetá de segundo volante fazendo as meias de meio armador e de volante também. Então, um time muito ofensivo, muito ofensivo. E daí a gente pergunta, pô, mas será que esse time muito ofensivo ele não vai dar problema na hora de defender? Não sei. A gente não precisou defender hoje. A Sérvia nem chegou perto do nosso gol. Quando você trouxe que o Alisson só participou para tirar a bola cruzada, nem isso eu vi. Eu vi a bola cruzar na área dele, mas eu não vi ele precisando tirar uma, na verdade. A gente quase tomou um gol na metade final do segundo tempo, que foi um escanteio ali, mas o Marquinhos tirou de cabeça e o Alisson não relou na bola. Então, assim, o Alisson não teve problema. A outra única seleção que eu vi que não teve problema defensivo algum, que ninguém atacou ela, foi a Foi a Espanha Espanha. jogando É. contra a Costa Rica. Então, só a Espanha e o Brasil que não mostraram nenhum problema defensivo, porque sequer deu chance para ter algum tipo de ataque dentro do seu campo defensivo. Então, méritos para o Brasil, méritos para a escalação do Tite, méritos para esses atletas. E se eu pudesse criticar só uma coisa, não é nem criticar, mas dizer assim, não, ao meu ver, quando o Brasil enfrenta uma retranca bem montada, que foi o que aconteceu hoje com a Sérvia, que desde o começo do jogo já estava fazendo cera no primeiro tempo, toda bola que parava, todo lateral, toda falta, todo tiro de meta, eles demoravam uma eternidade para bater, porque para eles estava bom 0-0. O Brasil teve um pouco de dificuldade de colocar o Richarlison no jogo. Então, Sim. o camisa 9 da seleção nesse atual esquema ele é um pouco complicado de entrar no jogo, porque a gente viu que no primeiro tempo o Richarlison não relou na bola, porque tudo que o Brasil criou não chegou em condições de finalização para ele. E no segundo tempo, daí é outra história, o Richarlison mostrou uma competência tamanha, e as duas que chegou para ele botou para dentro, uma como um 9 bem 9 mesmo, Sim. centroavante que está dentro da pequena área, sobrou rebote, ele faz, Sim. e a outra com uma competência de Bebeto, né, Andrezão? Aquela bola que Nossa, que você só golaço. vê ele e o Bebeto fazendo. Então, assim, a minha crítica não é pro Richarlison. O Richarlison mostrou uma baita de uma competência hoje. O único, não é nenhuma crítica, mas a única ponderação que eu poderia fazer é que dentro desse esquema do Tite, quando você vai enfrentar essas retrancas, esses ferrolhos, talvez o camisa 9 fique um pouco sem função. A não ser que seja um camisa 9 que jogue diferente, né? Que tenha outras Uhum. características que não as que o Richarlison traz pra gente. E realmente,
Ele realmente não estava participando da partida, mas quem tem estrela, né? Na hora H, na hora decisiva, apareceu. Quando a bola sobrou para ele ali, ele aproveitou. Na primeira, oportunismo total, e na segunda mostrou recurso, muito recurso, para fazer aquele gol daquele jeito que ele fez. O gol mais bonito da Copa até agora, e ouso dizer que vai acabar sendo o gol mais bonito de toda a Copa. Porque vai ser difícil bater esse gol dele aí, viu? Que golaço, Pedro. Foi um golaço. Por toda a mecânica, né? Por toda a mecânica e tudo mais. Mas ainda voltando pro primeiro tempo um pouquinho, já que você trouxe aí do Paquetá, o posicionamento do Paquetá, ele demorou um pouco para entender onde ele deveria jogar. Demorou uns 20 minutos mais ou menos. Mas depois que ele entendeu onde ele tinha que jogar, o time começou a melhorar. Que a dele começou a achar os espaços, ele começou a achar aonde que ele tem que enfiar as bolas, fazer a tabela. Ele deu uma enfiada pro Vini Júnior que Sim. foi fantástica, bicho. E outra pro Rafinha do lado de cá, numa bola de escanteio também. Ou seja, quando ele percebeu onde ele tinha que ficar dentro do campo, ele rendeu. Ou seja, a gente vê que ele tem muita qualidade. Só que no começo ele estava ainda perdido aonde que ele deveria, sem se encontrar, digamos assim, no posicionamento do campo. Depois que ele se encontrou, mostrou que, muita qualidade mesmo, né? Outra, E diga. Outra coisa que eu queria trazer era o Rafinha pelo lado direito, que muita gente desconhece o Rafinha ou o futebol do Rafinha, e no primeiro tempo do jogo acabou que as melhores chances do Brasil foi com o Rafinha, tanto para criação de jogada quanto para finalização. A gente teve as melhores chances com o Rafinha até para finalizar, né? Então a gente viu que tinha mais espaço do lado direito do que do lado esquerdo e o Rafinha Sim. conseguiu jogar. Então assim, ele não fez gol, e acabou não dando nenhum passe para gol. Teve cruzamentos que ele deu na mão do goleiro, teve cruzamentos interceptados, mas a gente viu que ele teve arranques, que ele deixou a lateral para trás, que ele conseguiu chegar na área. Então, assim, vamos dar uma relevada, porque já tem gente maldosa aí, que eu estou lendo em alguns lugares, já criticando se o Rafinha merece ou não ser titular desse lado direito da seleção brasileira. Mas Merece. lembrando que o Ele é um cara baita merece, o cara é jogador. titular do Barcelona, o cara é um baita de um jogador e calma, é o primeiro jogo, tá todo mundo nervoso. Talvez seja o Exato. primeiro jogo dele em Copa. Sim, Ele foi. é o primeiro jogo Foi, dele em Copa. sim. Então vamos dar uma relevada, né, meu povo? Pelo amor de Deus, Rafinha ainda vai dar muitos frutos. Por exemplo, no primeiro lance do segundo tempo, que quando começou o segundo tempo, o Brasil quase fez um gol, que foi Ele ele roubou a finalizando, bola. e o goleiro defendeu. Ele defendeu na perna do goleiro, o goleiro Sim. estava fora do gol, né? Estava fechando de forma adiantada ali o gol. Mas ele roubou a bola. Se você for ponderar as ações, foi ele que roubou a bola e aquela jogada só existiu por conta da recuperação em 5 segundos que o Tite pede, né? Sim. Daquela recuperação da bola, quando a gente perder, precisamos recuperar em 5 segundos. Foi ele que recuperou e ele que finalizou. Então, gente, paciência com a Rafinha, tá? Segue, Andrezão. É isso aí. E aí, segundo tempo, né? A gente sabe, assim, a gente que acompanha o trabalho do Tite há um bom tempo, a gente sabe que o Tite, quando ele tem o tempo do intervalo para poder conversar com os jogadores, ajustar, o time dele sempre melhora, Pedro. Isso é uma característica dele, dos trabalhos dele. Então, assim, e não foi diferente nessa estreia do Brasil na Copa. O time voltou para o segundo tempo com, com uma com os mesmos jogadores, mas com alguns ajustes de posicionamento que facilitaram o trabalho brasileiro. E o principal desses ajustes, Danilo e Alexandro ganharam mais liberdade para subir. E você via Danilo subindo, Porque, fazendo passagem, viu? Alexandro chutando bola Ele, na trave, né? ele percebeu que ninguém estava atacando o Brasil, né? Exato. Então não tem sentido você manter a linha de 4 lá atrás. Exato. E assim, e só esse fato de ter esses dois jogadores a mais participando do movimento ofensivo brasileiro já foi o suficiente para colocar a Sérvia em maus lençóis. E aí a Sérvia conseguiu aguentar ainda mais um pouco. Mas quando ela começou a perder a perna, porque correr atrás marcando o tempo todo, cansa e cansa muito, né? Então, isso até os jogadores brasileiros foram unânimes depois do jogo. Se você pegar as entrevistas de Casimiro, né, de Vinícius Júnior, de Richarlison, todos falam que eles cansaram e aí a gente, né, aproveitou, porque o Brasil não cansou. O Brasil continuou com o mesmo ímpeto, a mesma velocidade, a mesma força, e marcar os jogadores brasileiros não é fácil, cara.
Ficou claro hoje. Mas é aquilo que a gente sabe, né, Andrezão? Quando você corre com a bola, é diferente de você correr sem a bola, né? Com a bola, você sempre tem um estímulo a mais para cuspir um sangue, para dar Sim, aquela última corrida. Por mais que você esteja exausto, você corre mais com a bola do que sem a bola. Na marcação, você corre errado, então você cansa mais, é difícil. Então a Sérvia, como só marcou o jogo inteiro, em determinado momento eles iam cansar. E nem é só isso também, né, Andrezão? Porque depois que saiu o primeiro gol, você pode até trazer pra gente como é que foi o primeiro gol. sim. A gente tinha aquela certeza de que haveria uma facilitação para o segundo gol e para as jogadas ofensivas brasileiras, porque de certa forma a Sérvia iria sair para o jogo, porque perder de 1 ou perder de 2-0, tanto faz. Sim. Então ela precisava tentar um gol de empate ou alguma coisa. Então, daí, meu amigo, aí quando você abre ainda que pouco para esse Brasil, é demais. Então, antes mesmo do gol do primeiro gol do Richarlison sair, né? A gente via, pelo menos eu assistindo o jogo, já ficava cada vez mais claro que o gol está cada vez mais maduro, mais perto de acontecer. Porque o Brasil estava criando chances, bolas na trave, finalizações ali muito perigosas, cruzamentos assim, passando ali na boca do gol. Então, assim, tava claro. E aí, uma jogada que individual do Neymar ali, que tentou costurar quase a zaga inteira da Sérvia. Aliás, ele fez muito no jogo isso e acabou se dando mal por conta de segurar muito a bola hoje, tá? A gente já vai falar daqui a pouquinho disso, mas assim, ele veio costurando, ele adiantou um pouquinho a bola na hora do último corte, o Vini Júnior não pensou duas vezes, já entrou nessa bola chutando de primeira. O goleiro da Sérvia, que é muito bom goleiro por sinal, esse Milinkovic-Savic, gostei bastante dele. Ele evitou um gol olímpico do Neymar no primeiro tempo, né? Que eu jurei que aquela bola fosse entrar, ia ser um golaço também. Ele rebateu a bola porque a finalização do Vini foi muito boa, não tinha como ele fazer outra coisa, ele defendeu o gol, só que a bola voltou pro Richarlison, aí já sem goleiro, só oportunista, aquele gol de centroavante, empurrar a bola pro gol. E aí foi o que você falou, com 1-0 a favor, a Sérvia precisando tentar alguma coisa, ela nem tentou tanto assim, porque ela nem se abriu assim para tentar atacar o Brasil, né? Ela só deu uma pequena abertura, foi o suficiente para o Brasil criar muita, mas muita chance de gol. Aí foi uma atrás da outra, né? Inclusive sai o segundo gol, também com o Vini Júnior aqui pelo lado esquerdo, dessa vez tocando a bola pro Richarlison no meio da área. O Richarlison vai dominar, a bola sobe e ele dá um voleio virando. Eu vou trazer para você, você que é mais antigo acho que vai lembrar. Lembra o gol que o França, do São Paulo, fez no Pacaembu? Ah, Lembra desse gol? lembro, claro que lembro. Muito Lembro. parecido, muito parecido. O movimento assim, foi muito igual dos dois, nesses dois gols, tá? Se depois vocês quiserem procurar, quem tá vendo a gente, vai aí no próprio YouTube, que se vocês estão assistindo aqui, pesquisa aí rapidinho. Gol França de voleio Pacaembu. Vai mostrar pra você esse gol, depois vê se não é muito parecido com esse gol que o Richarlison fez hoje. O movimento é muito parecido, cara. Mas é um golaço. Os dois são dois golaços, o dele foi um golaço, porque aí é recurso. Quando a bola subiu, porque daí a bola sobe, ele gira o corpo quase no 360 para pegar essa bola no alto, virando num voleio e tirando totalmente do goleiro, porque se você vê no câmera, o goleiro Pegou vai na cara da e o bola. goleiro se estica o máximo que ele consegue e não chega na bola, porque ainda teve força suficiente para o goleiro não chegar. Ou seja, foi um golaço daqueles para ficar realmente gravado aí nos gols mais bonitos da história das Copas até. Enfim, Andrezão, diga. você vai concluir? Pode concluir, pode Enfim, concluir. aí após esse segundo gol, então, aí o Brasil começou a fazer as alterações, né? Aí me preocupa a primeira alteração que o Tite fez, que foi a saída do Paquetá para a entrada do Fred, tá? Nada contra o Fred, eu já falei aqui, nada contra o jogador Fred, que inclusive, Inclusive, quase fez um gol, que né? inclusive entrou bem na partida, fez uma finalização boa, quase fez um gol, mas perto de Bruno Guimarães, cara, de verdade, o Fred tá bem abaixo, tá? O Fred tá bem abaixo. Então, o Bruno Guimarães deveria ser essa primeira opção, já não foi. Me preocupa isso, tá? Porque o Bruno Guimarães é um jogador que traz muito mais opções pro time do que o Fred. O Fred é um jogador de uma nota só, digamos assim, né? O Bruno Guimarães é um jogador de uma sinfonia quase completa. Então, cara, nesse ponto, comparar os dois aí, claro que assim, a gente conhece o Tite. Tem aquela coisa de o cara chegou primeiro, o cara já tá comigo faz tempo. Haja visto o Daniel Alves ser convocado para a Copa, por exemplo. Então, a gente entende o Fred ter entrado por conta disso. Mas por bola, Bruno Guimarães tinha que ser a primeira opção, né? Beleza.
As outras alterações, ele começou a mudar os 4 atacantes que ele começou para jogar, um por um, né? Só que aí deu uma bagunçada, porque quando ele ia colocar o Antony no lugar do Rafinha, o Neymar caiu machucado. Por quê? Por que que o Neymar se machucou? Porque ele carregou a bola o jogo todo. A maioria das vezes, ao invés de dar o passe rápido, de tentar uma tabela, ele tentava dar um drible a mais, tentar carregar mais um pouco, a jogada um pouquinho mais. E os jogadores sérvios estavam entrando nele, Mas existe. né? Aquela batidinha Mas, no Andrezão, tornozelo. Se ele toca a bola, ele não toma essas entradas, Pedro. Ele não toma essas entradas se ele toca a bola. Entendeu? eu entendo, mas não dá para criticar. O primeiro gol saiu porque ele fez isso. Sim, Ele abriu sim. espaço para fazer isso. Ok, Entendeu? Então não Pedro. dá para criticar o cara por causa disso. É que ele sempre tem essa infelicidade de se machucar nas Copas do Mundo. Ô, Pedrão, Infelicidade tamanha que ele tem. Pedrão, essa jogada do gol é ali mesmo. Ali ele tem que pegar a bola, partir pra cima e driblar. Agora, ele fazia isso do meio de campo pra trás, no círculo central. Ali não precisa, cara. É ali que ele vai tomar essas entradinhas, essas chegadas, que uma hora ele vai acabar se machucando. Como que foi que aconteceu? Porque o que aconteceu na marcação, na hora que ele entrou, né? O, o, o jogador da Sérvia foi tentar entrar para tentar fazer na bola a jogada. Aí o pé do Neymar ficou preso ali e acabou virando, né? E aí deu uma torcida no tornozelo. Ele saiu chorando. Eu acho que mais por já ter imaginado o que aconteceu no passado e tudo mais. Porque ele saiu do campo depois andando, Pedro. Por mais que ele tenha torcido o tornozelo, ele não saiu lá de muleta, com alguém carregando ele. Não foi isso. Ele saiu andando do campo. Claro que ele tá com dor, claro que machucou, mas nada que eu acho que um ou dois jogos aí que ele fique se recuperando, ele depois volte para ajudar a gente no mata-mata. Tá? Então dá para segurar o Neymar. Pelo que a gente viu hoje, principalmente depois, que ele acabou achando um substituto improvável para o Neymar, porque o que o Rodrigo jogou, depois que ele foi colocado na posição que o Neymar estava jogando, também é brincadeira. O Rodrigo jogou muito bem nessa posição, Pedro. Porque ele entrou, na verdade, para jogar de O Rodrigo ponta jogou esquerda, né? Ele iria jogar na posição do Vinícius Júnior. Mas no aí, lugar do Vini. daí o que aconteceu? O Tite iria colocar o Antony no lugar do Rafinha. Neymar machucou, o Antony entrou no lugar do Neymar. Aí ele deixou o Rafinha na direita, pôs o Antony na esquerda e pôs o Rodrigo jogando no meio, na posição que o Neymar estava jogando. E o Rodrigo jogou muito bem nessa posição. Aí depois, Jogou. ele percebeu que o Antony tava meio que torto jogando do lado esquerdo aqui. Ele tirou o Rafinha e pôs o Gabriel Martinelli, que também entrou muito bem no jogo, jogando pela esquerda. E aí o Sim. Antony foi para a direita, que é a posição dele, natural dele, que é onde ele joga. Só que aí eu queria destacar que o Rodrigo, que talvez não fosse uma opção para substituir o Neymar, se mostrou para mim um cara que pode fazer essa função tão bem quanto o Neymar. Né? Não é o Neymar, lógico, mas pode desempenhar ali muito bem o papel, Pedro. Você também André, achou isso? o que eu queria trazer é o seguinte, não, o Rodrigo foi bem, o Rodrigo entrou muito bem no jogo, mas assim como a gente sabia que o nível da seleção não cai, né? Porque tirou o Paquetá, colocou o Fred, teoricamente desceria o nível, mas o Fred entrou muito bem, então não caiu o nível ali. O Rodrigo fez as funções ali do Neymar e foi muito bem. Antes disso, ele estava ali no lugar do Vini e também estava bem. Só o Antony que não mostrou muito, ele foi tentar fazer aquela jogada característica dele de puxar para dentro e chutar do bico da área, mas ele chutou muito mal, chutou a bola lá em cima. O Antony ainda precisa de mais minutagem para mostrar o bom futebol que ele tem. E o Martinelli, que entrou muito bem também, indo para cima do lateral direito da Sérvia em toda a jogada. Então, eu queria só trazer. Ele começou jogando com 4 atacantes, e a gente tem o Vini na esquerda e o Neymar, que teoricamente é o outro atacante da esquerda, certo? Os atacantes da direita, daí ele vem com o Richarlison centroavante e o Rafinha na direita. Os atacantes da direita, os outros dois da direita, teoricamente seriam o Antony e o Rodrigo. Entraram para o jogo. O outro da esquerda, fora o Neymar e o Vini Júnior, seria o Martinelli. Entrou para o jogo. E o outro centroavante, que sem ser o Richarlison, seria o Gabriel Jesus, também entrou para o jogo. Então, de todos os atacantes que o Tite convocou, ele só não botou o Pedro para jogar. Ainda faltou só quem a gente queria ver. Mas Mas enfim, eu acho que o Pedro vai vai jogar, chegar Pedro. a hora dele aí. Vai chegar a hora dele agora, mas é que é importante trazer isso que a imprensa fala assim, nossa, o Brasil convocou 8 atacantes, 9, agora eu me confundi aqui, ou 8 ou 9, 9. e a gente colocou todo mundo para jogar no primeiro jogo, cara. Faltou só o Pedro.
Entendeu? Foi muito legal colocar todos os atacantes para Sim, jogar. E sim, outra coisa que eu queria ressaltar também é que eu vi alguns comentários de algumas pessoas dizendo que é aquilo que a gente sempre trouxe, o Brasil tem carência de lateral, tanto o lateral direito quanto o lateral esquerdo. Então, quando você entra com o Danilo de um lado e o Alexandre do outro, as pessoas que não assistem os jogos europeus falam assim: puxa, o Brasil continua com esses laterais carentes e horrorosos, né? Que porcaria é essa de Alexandre e Danilo? A gente sabe que eles não são horrorosos, mas também não são Roberto Carlos e Cafu, né? Longe disso. Então, assim, embora se tenha essa carência de lateral da seleção brasileira, é importante. Eu só queria ressaltar que é importante, cara, a gente trazer para a discussão de hoje em dia que o Brasil de hoje não joga como o Brasil de antigamente também. O Brasil de antigamente que jogava naquele 4-4-2 saudoso de quadrado, que vinha com a linha dos dois zagueiros, dois laterais, dois volantes, daí vinha os dois meio atacantes, o Ronaldo e o Rivaldo, certo? E daí os laterais subiam. Os laterais que eram esses pontas abertos, os laterais que ofensivamente faziam as jogadas de ponta e de cruzamento. Por isso que o Roberto Carlos e o Cafu estavam em todas lá no ataque. Hoje em dia, a seleção joga com a linha de quatro zagueiros, praticamente, que o Danilo Alexandre não sobe, mas se você for ver, a seleção joga de um jeito que ela não jogava antes, que é com sim, três atacantes com dois abertos. sim, Então, esses dois pontas abertos já fazem a função do lateral ofensivo. Então, assim, não é que eu estou defendendo o Tite, eu concordo da carência da nossa geração de lateral esquerda, lateral direita, a gente precisa desses laterais, mas não se tendo isso, o Tite achou uma bela solução, que é colocar dois laterais defensivos para que os pontas façam essa função aí do avanço dos laterais do sistema tático antigo da outra seleção sim, nossa que foi campeã do mundo. Então, esses pontas suprem a necessidade das sim. subidas dos laterais, né? Mas foi bom você tocar nesse ponto, até porque eu já trouxe aqui, agora há pouco eu trouxe falando que essa foi a grande mexida que o Tite fez pro segundo tempo, de dar mais liberdade pro Danilo e pro Alexandre subirem, e para mim ficou claro que eles sabem fazer, tá? Eles não fazem porque não é o natural, mas eles sabem. O Danilo fez duas, três ultrapassagens para cruzar a bola na área. O Alexandre chegou também duas vezes pela esquerda, uma chegando por dentro para chutar. Então assim, eles sabem fazer. Eles não são nem. Eles são, assim, eles estão abaixo, não são o Roberto Carlos Cafu? Não são. Mas também não são, né, nem jogadores assim de nível ruim ou muito ruim. Não. É que nessa seleção eles destoam um pouco para baixo, ok. Mas eles não são maus jogadores, entendeu? A gente nem tem que ter isso em mente, tá? Fora isso, eu já destaquei a partida assombrosa que eu achei que o Thiago Silva fez hoje, mas também tenho que destacar a partida impecável de Casemiro, Pedrão. Casemiro hoje Ele é foi demais. Ele é demais. sensacional e merecia ter feito gol, porque teve uma bola que ele recebeu na Bola entrada na da área, travessão, bola na travessão. que ele pegou de primeira, com a bola pegou no travessão, aquela que pecado, porque ele merecia aquele gol. Pela partida que ele fez hoje, Pedrão, ele tá mostrando que ele realmente, e ele ainda é o melhor camisa 5 do planeta, tá? O melhor primeiro volante que existe Ele, ainda é ele. Ó, que ele é um partida bom. sensacional. Fora isso, Pedrão, acho que a gente acabou falando Só bastante aqui do trazer, só Brasil, para né? trazer, deixa eu só trazer uma coisa aqui, só para o Eduardo não ficar bravo com a gente. Sim, Que ele queria ressaltar, infelizmente ele não pôde estar aqui com a gente, que o Bruno Guimarães, que é esse baita jogador que a gente tem aí, acaba se tornando uma terceira opção por Tite. sim, Tendo em vista que a gente começa jogando Paquetá e quando precisa colocar alguém é o Fred e o Bruno Guimarães é a terceira opção do Tite, pelo que a gente viu do jogo de hoje, certo? E também no ataque, para a opção de atacante centralizado, o Pedro acaba se tornando uma terceira opção, tendo em vista que o Richarlison começou o jogo isso. e se ele pudesse ser contestado hoje, com as duas chances que ele teve e o golaço que ele fez, ele não perde essa titularidade aí tão cedo. E a segunda opção aí foi o Gabriel Jesus. Então o Pedro acaba se tornando essa terceira opção também aí para quem queria ver Pedro e Bruno Sim, Guimarães jogando na nossa seleção, como é o caso do sim. Eduardo. Ah, tem uma coisa que a gente deixou passar aqui, mas eu não vou deixar passar, que é o seguinte. Além do Neymar, que virou uma preocupação, o Danilo, né? Danilo também saiu sentindo dores ali no músculo da panturrilha, né? E deu uma preocupada, mas o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, já trouxe pra gente que a situação dele, do Danilo, é menos preocupante que a do Neymar.
Então, assim, o que vai acabar acontecendo, eu não sei. Eu tô rindo porque você vai ter que ver Daniel Alves jogando Então, nessa seleção exato. brasileira, Era meu isso que eu ia amigo. falar. Porque a não ser que ele vai improvisar o Éder Militão. Por isso que eu já tô rindo, porque eu sei que você vai ficar bravo de ver Daniel Alves jogando com a amarelinha. Exato. Exato. Muito, pode ser que no próximo jogo, que já é segunda-feira, o Danilo ainda não tenha condições de retornar. E aí, meu filho, eu acho que ele vai pôr Daniel Alves pra jogar. Para nossa sorte, vai ser contra a Suíça, que a Suíça é um time que apenas se defende e só quer se defender. Então, cara, o Daniel Alves não vai atrapalhar tanto. Mas só de ver ele jogando essa Copa do Mundo já vai me embrulhar o meu estômago. Mas sigamos, né? Sigamos. Eu disse pra vocês no começo, né? Eu disse pra vocês no começo que eu andei, depois do jogo, eu andei pesquisando alguns colegas jornalistas pelo mundo aí, repercutindo essa vitória brasileira, né? Eu não consegui separar as capas dos jornais aqui, dos periódicos online que eu andei olhando, mas eu vou trazer para vocês mais ou menos o que eu li, tá? O que eu achei mais interessante foi um jornal da própria Sérvia, da imprensa da Sérvia, que depois do jogo, eles destacaram assim no site, era uma foto, né, do jogador sérvio extenuado, já, por aí você já vê, extenuado depois do jogo, cansadaço, e eles escreveram assim, lógico que a tradução do Google, né, aquela coisa, mas era algo parecido assim, escapamos. Brasil, Estavam com medo da goleada, né? Estavam com Brasil medo da é goleada. assim, Brasil joga pra fazer 5, 6, mas só fez 2. É algo desse tipo, entendeu? Que tava na seleção. Ou seja, aquele ufa, sabe? Ufa, passou. Passou o furacão, agora vamos ver o que a gente faz daqui pra frente, né? Jornais da Espanha ressaltando que o Brasil estreia na Copa e mostra que realmente é tudo isso. Era algo nesse sentido, sabe? Assim, de tipo, o Brasil é realmente tudo que estão falando, né? Daí, Jornal da Inglaterra, que é um pouquinho Qual? mais ácido, Daily Mirror? né? A gente gosta deles, né? Que são os mais ácidos, mas eles são um pouquinho mais ácidos. Falando que, e assim, o que é interessante falar assim, que eles sempre focam na seleção inglesa, né? Falando que a Inglaterra, para ser campeã, vai precisar que o Brasil não a enfrente pelo caminho. Esse era o destaque, entendeu? Porque, ou seja, o resto do mundo tá enxergando essa seleção brasileira bem forte e realmente a grande favorita, o grande candidato para ganhar. Só a da França que foi um pouquinho menos condescendente, um pouquinho menos medrosa e falou que teve um deles, eu não sei qual eu acho que não foi o L'Equipe, acho que foi a France Football, um deles, que soltou nossos fregueses vão entrar no nosso caminho novamente. Aí esse já um pouquinho, eu achei que eles pegaram um pouquinho pesado, já que deram uma provocada, né? E porque eles daí estão Aham. lembrando de 98, 2006, aquela coisa toda, né? 86, e você sabe como é que é. Então, assim, e eles já estão projetando um confronto aí de Brasil e França, né? Muito provavelmente na final aí, porque é o que tá se desenhando. E aí eles já estão colocando que vai ser o Brasil no caminho deles de novo. Então, cara. Ai, olha lá, ó, o E Eduardo. trazer O também, Eduardo. Andrezão. Você tá vendo o chat É aí? isso. Não. O Eduardo ele acompanha bastante Tô, os acabei de ver. periódicos espanhóis, né? Olha lá, ó. O As falou: Brasil faz mágica. E o Numarca diz que o Richarlison desperta La Bestia, né? Então, você já vê Ah, que, então. que o mundo tá maravilhado aí com o Brasil, cara. Então vamos ver o que o Brasil tem pra mostrar mais pra frente. Contra a Suíça vai ser um jogo que vai ser complicado de entrar na defesa suíça, mas é aquele jogo que se você Ah, faz o Andrezão. primeiro gol, mas se você faz o primeiro gol, aí as coisas facilitam, né, cara? Ah, mas eu tava com mais medo desse jogo do que contra a Suíça, pra te falar a verdade, viu? Embora a Suíça ainda tenha o Chaka, o Shaqiri, Nossa, mas você só fala esses dois? Não, porque eu vi o jogo hoje. E o Chaka e o Shaqiri eram os caras que estavam fazendo a Suíça jogar. O Não Chaka é joga porque só tem demais, esses Pedrão. dois, Nossa não. senhora. É, esses A dois caras gente, são muito a bons. gente vai trazer a seleção, né, que a gente fez da primeira rodada. Eu fiquei muito tentado de colocar o Chaka nessa seleção, mas 1-0 e a Suíça criando a primeira oportunidade aos 5 minutos do Não, segundo tempo, não tem como. Então ele não entrou. não, não tem como. Ele não entrou, mas Esquece. eu fiquei tentado, porque eu gosto muito do futebol do Chaka. Eu confesso pra vocês, né? Pedrão, Bom, sobre o jogo do Brasil, acho que é isso, né?
Acho que a gente. Sobre, sobre essa última rodada, acho que foi isso. E terminada essa última rodada, Andrezão, Bora, Pedrão. você quer fazer. A gente tem duas opções agora para continuar com o nosso podcast. Ou a gente traz aqui, fim da rodada número um, as nossas seleções, né? Eu trago Bora, quem eu vamos fazer achei o isso. melhor de cada posição. Vamos Ou fazer a gente isso. faz um bate-bola. Faz as Não, seleções? vamos fazer as seleções, porque o bate-bola já é da segunda rodada. Então a gente fecha a primeira rodada, depois a gente vai pra segunda. Acho melhor, beleza? Então tá bom. Vamos lá, você fala um nome, eu falo outro. Cada um na sua posição, tá bom? Tá, vamos começar então. Goleiro, Pedrão. É, Goleiro, eu fui de Courtois. Porque se não fosse o Courtois, a Bélgica tinha perdido. Ele defendeu aquele pênalti realmente. Eu escolhi o Gonda, do Japão. É, que também. E por que eu É. escolhi o Gonda do Japão? Porque ele foi o responsável do Japão ter vencido esse jogo. Porque ele salvou muitas e muitas bolas, sequências de defesa, assim, coisas impressionantes. Apesar dele ter feito um pênalti infantil no primeiro tempo, aquele pênalti ridículo que ele fez, né? Que saiu o gol da Alemanha. Depois ele se redimiu e se redimiu muito. Só que, Pedrão, Legal. nessa nossa brincadeira aqui, vamos colocar mais uma pitadinha do nosso parceiro Copa Stats, arroba Copa Stats lá Vamos. no Instagram. Ele fez uma Vamos. seleção que não é uma seleção baseada em gostos, em achismo, tá? É uma seleção que ele É trouxe em estatísticas. apenas por estatísticas, né? E aí a gente, Aham. como é que ele montou? Vamos ver aqui, vamos entrar aqui pra você, só pra pegar. O goleiro, quem que você acha que foi o goleiro? Pelos números, o melhor goleiro da rodada. Ah, um desses dois que a gente falou, não sei. Então, você acertou. Thibaut Courtois, Acertei? né? Thibaut Courtois, pera, deixa eu só abrir o original, Maravilha. que daí vai ficar grandinho Thibaut aqui pra Courtois. gente. Beleza. Courtois, pelas estatísticas, pelos números, foi o melhor goleiro da primeira rodada, tá? Então a gente vai passar. Show. Qual o esquema que você colocou? 4-3-3? 4-3-3 Então com eu dois também. volantes e um meia. E eu também. Então bora. Então lateral direito, Vambora. tá? Lateral direito, Preciado do Equador. você colocou Preciado do Equador. É. Eu fui de Saul, da Arábia Saudita. Por, Polêmico. Saúde da Arábia Saudita, porque esse cara não perdeu uma dividida no jogo contra a Argentina. Esse cara marcou é, muito bem, ganhou todos os embates defensivos e ainda subia pro ataque. Muita força física, Eu quase muito. coloquei, Oi. eu quase coloquei o camisa 10 da Arábia no meu meio armador Ah, aqui, pra te sim, falar a sim. verdade. Aquele que fez o segundo gol, aquele golaço. Sim, sim, Mas não. o Aldo Alçari, né? Mas E em vamos minha lá. defesa, eu coloquei o Preciado porque ele foi fantástico, Foi, tanto jogou muito defensivamente bem, quanto o muito, Qatar, quanto ofensivamente muito, também. Ele mostrou muito. recurso dos dois lados do campo. E você tá gabaritando, porque na seleção dos números, quem é o lateral direito? Preciado do Equador. Aí, Pedrão. Ó, tá mandando bem, Aí hein? sim. Agora Zagueiros. eu duvido que eu vou continuar, porque o meu zagueiro é muito polêmico. Zagueiro, vai. Primeiro zagueiro, Meu zagueiro é aquele da Bélgica que deu assistência pro atacante fazer o gol, pro. Alderweireld. Esse mesmo, Alder... Alderweireld. Eu coloquei Thiago Silva nessa. E você Eu também novamente, coloquei. Eu coloquei Alderweireld e Thiago Silva, eu coloquei. eu coloquei Thiago Silva e Van Dijk. Você Ai, Van Dijk é gabaritou bom, né? no Alderweireld, Pedrão. Alderweireld, pelos números, também foi um dos zagueiros destaque aqui da seleção, cara. Só que o Qual a outro. chance, cara? Eu Só não que sei nem o, falar o nome do cara, velho. só que o outro zagueiro, aí o outro zagueiro, né? Aí não. Pelos números, Pelo quem nome. se destacou foi o Lovren, da Croácia. Tá? Ah, esse aí eu nem reparei Desarmes, nele, por quê? pra te Porque falar a para verdade. zagueiros, né? Desarmes, embates Ah, vencidos, né? Aquela coisa toda. E o Alderweireld com certeza ganhou muitos pontos pela assistência também, né? Então isso conta. Então ele tá na uhum. seleção. E lateral esquerdo, Pedrão? Lateral esquerdo, Andrezão, um pouco polêmico, eu tenho certeza que não vai estar na estatística isso daí, mas é porque ele me agradou, porque ele entrou Sim. numa fogueira, o irmão dele se machucou e ele jogou bem pra caramba, abrindo uma assistência pro primeiro gol da França, Theo Você Hernandes, gabaritou, meu cara. filho. O Theo Hernandes está na seleção dos números. Mas não é possível, É de verdade, ele possível. entrou depois. Mas, ué, as ações elas valem no jogo todo. Ele entrou no começo, não foi Oh, depois, assim.
Pra Não, e mim, ele entrou numa sim, furada do caramba, né? sim. Pra mim, na minha seleção eu coloquei Jordi Alba, tá? Jordi Alba porque Aham. Jordi Alba mostrou pra Jogou mim que ainda muito. Eu tem, até trouxe aqui no podcast. sim, tem muita lenha pra queimar, tá? Jordi Alba ainda tem muita lenha É, pra então. queimar, tá? E Você aí lembra no que quando eu trouxe aqui do Jordi Alba, eu falei isso? Eu falei assim, olha, parece que para o Luiz Henrique, para a seleção espanhola, o Jordi Alba ainda ele é muito útil, ele é titular, e o Luiz Henrique escalou ele sem titubear. Sendo que no Barcelona ele não sai do banco e ele é o terceiro reserva, o cara que faz parte da história recente do Barcelona. sim, Então é difícil, essas papagaiadas do Xavi é difícil de engolir, cara. tá. E na linha de meio de campo, quem você colocou? Já pode passar os três, acho que é mais fácil. Na linha de meio de campo eu coloquei, é lógico, eu tenho certeza que você colocou também o Casemiro, que é o Sim, maior volante do mundo. sim, O Bellingham, sim, da Inglaterra, porque o moleque estreou a primeira Copa dele, fez o primeiro gol da sim. Inglaterra. Ele é fantástico, esse moleque. E na meia cancha, foi as duas assistências de hoje que me convenceram, que foram magistrais. O segundo tempo foi fantástico. Bruno Fernandes, eu Bruno estava Fernandes. relutante em colocar ele, mas coloquei ele. Sim. Pra mim foi Casemiro, Bellingham e Modric, porque no jogo da Croácia, como eu disse aqui pra vocês no dia do jogo, né? Ele jogava acima, além do que todos os outros jogadores em campo estavam jogando. Ele pensa muito antes de todo mundo, apesar dos 37 anos dele, pra mim ele fez um baita jogo nessa primeira rodada. O problema é que era só ele, tadinho, né? Aí sozinho ele não conseguiu resolver, tá? Na seleção E o das Copa estatísticas está. na seleção das estatísticas do nosso parceiro arroba Copa Stats, veio o Bellingham, matamos nós dois, hein? Acertamos. Boa. Griezmann, nenhum de nós colocou. E Bruno Fernandes, aí você Aham. gabaritou de novo, Pedrão. Caralho, aí sim, porra. Você tá Ó, bem, mas, ó, hein? Griezmann, o que o Griezmann tá fazendo aí, cara? E cadê o Ué? Casemiro, velho? Então. É número, né? Número É, é então. número, né? Números são Números são frios. frios. Exato. É, são E frios. aí, Pedrão, na linha de ataque, quem você colocou? André, aqui eu vou falar quem eu coloquei, mas vou falar junto com as minhas dúvidas. Tá. Eu coloquei de um lado o Mbappé, Sim. do outro lado eu coloquei o Saka, mas eu também queria colocar o Ferran Torres. Eu só não Tá. coloquei o Ferran Torres porque vocês iam me zoar que eu ia colocar o Ferran Torres, mas ele deu assistência, fez 2 gols, ele jogou demais. O Ferran Torres foi muito bem, mas eu coloquei o Saka que também fez 2 gols e também é moleque, primeira Copa dele, gostei do Saka. Então eu coloquei Mbappé, Saka e pra meia da área ali, pro camisa 9 joga pra cima e pega qualquer um, meu amigo. Eu coloquei Giroud, Richarlison e Ener Valencia. Qualquer um desses três Não, não fique no aí, muro, pô. pra mim Escolhe tá de um, boa. cara. Mas eu vou colocar Richarlison. Tá Pelo que ele bom. fez hoje, o Isso aí. golaço da Copa, eu vou ficar com o Richarlison. Mas Exato. olha, qualquer um dos três foi muito bem. Porque eu fiquei com a mesma dúvida que você ficou. Como todos eles fizeram 2 gols, como quem fez o gol mais bonito foi o Richarlison, ele que entrou na minha também. E aí eu Então, fui de Mbappé, Richarlison e Saka, tá? é isso aí. E Então ficou igual. No Copa Stats, tá Richarlison, está o Saka, mas está Ener Valencia, ou seja, o Richarlison foi deslocado para a esquerda aqui. Onde ele joga também, ele sabe jogar Ah, também, né? mas é que tem dois camisa 9 aí no Copa Sim, Stats. é. A gente só colocou um, mas Sim, por causa mas disso. assim, você gabaritou bastante, hein, cara? Caramba, você tá Pois é. bem, você Olha, eu tá vou te bem falar. com as estatísticas aí, hein, cara? Ó, parabéns pra Mas eu não você, fazia nem ideia, cara. Foi só gosto dos jogos que eu vi mesmo. E agora eu vou te parabéns falar pra de você. técnico, precisa falar também? Técnico, vamos falar o técnico, porque esse merece. Merece muito quem eu pus aqui. Pelo É, menos quem eu pus merece muito. Vá, tá manda. bom. Eu vou colocar um porque ele vinha, só para justificar, ele vinha sob suspeita. Tinha muita gente achando que ia ser o vexame da Copa e estreou metendo um 6-2 com um poderio ofensivo magistral. Então eu coloquei o Gary Southgate aqui, que é técnico da Inglaterra, que teve uma bela estreia em Copa do Mundo. Pra mim, o técnico não podia ser outro senão Hervé Renard, técnico da Arábia Saudita, que deu um verdadeiro baile. Deu um verdadeiro baile, Lionel Scaloni, porque não tem como. Aquela, aquela questão da linha alta no primeiro tempo, depois linha baixa no Exato. segundo, foi fantástico, foi fantástico. Exato. Ele deu um baile no Scaloni. Ele foi talvez o principal responsável por essa vitória que chocou o mundo aí, que talvez tenha a maior zebra até agora da Copa do Mundo. Essa vitória da Arábia Saudita, tá? Muito, muito pelo excelente trabalho que ele fez, tá? E assim, ele, para mim, não podia não ser outro
nessa rodada do que Hervé Renard. Na segunda rodada pode ser outro, É, mas por enquanto, concordo com você. pra mim foi Tá ele. melhor que o meu, seu. Tá bom? Pedrão. Acho que ficou legal. É, Essa e o das. Copa Stats? O Copa Stats teve Não, ele técnico? não colocou treinador, mas também é difícil, né? Que estatística a gente vai ter de treinador, É né? É difícil. difícil, né? Não tem como. Mas, enfim. É, Depois a gente vê com o nosso amigo difícil. Julião quem que ele colocaria de treinador. Olha lá, o técnico do Japão. Ele já falou aqui, ó. Já colocou no chat agora. Técnico do Japão, o Moriaço, que teve coragem de fazer alterações para Também foi bom. atacar a Alemanha. Também Colocou a merece uma menção, molecada sim. da correria ali. Exato. Exato. Também é um bom nome para ser O colocado. Asano e o Mino. Minamino. Sei lá o nome do cara. Minamino. É, isso aí. Pedrão, É, isso aí, você Minamino. vai chamar a nossa amiga para chamar Porra, no próximo quadro? Andrezão, dia 5 Copa do Mundo, bate-bola, papum. Jogo 6, né? É, dia 6. Ah, errei então. Tudo bem, tudo bem. Você está sempre perdoada, Marília Gabriela, sua Então linda. vamos lá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Não, dia 5, cara. Não, dia 5 foi hoje. Dia 6 é Então, amanhã. A gente vai falar sobre amanhã, dia ah, os 6. palpites. Eu que vacilei. Tô Né? dormindo. Então vamos lá. Pedrão, Bora. o dia amanhã começa com o jogo das 7 da manhã, País de Gales e Irã. Puta que pariu. Esse jogo é difícil pra caramba, porque a gente sabe da qualidade do Irã. O Irã meteu 2 gols na Inglaterra, não é bobo. E o país de Gales que a gente esperava muito mostrou pouco. Então, tô em dúvida, pra te falar. Eu vou colocar um empatezinho nesse jogo aí, empate. Para mim vai ser vitória de Gales. Não vai ser goleada, mas vai ser 2-1 para Gales. Às 10 horas da manhã a gente vai ter os donos da casa fazendo a segunda partida deles, Catar e Senegal, Pedrão. Ah, aí eu apostaria qualquer um. Senegal, o Senegal na cabeça. Catar é horroroso. Eu odeio Catar, odeio o país Catar, odeio tudo no Catar, que se dane. Vou com você nessa, acho que o Senegal ganha. O Senegal vai fazer 4-1 no Catar amanhã. Nosso culpado Eduardo acha que no primeiro jogo é país de Gales, hein? País de Gales, ele colocou aqui. País de Gales. O terceiro jogo vai ser Holanda e Equador. Jogo interessante, hein? Jogo interessante. O que você Esse acha? jogo vai ser legal. Eu acho Holanda, mas eu acho aquele Holanda de 2-1, 3-2, sabe? Jogo aberto. Sim, Mas eu acho que ainda vai ser Holanda. Porque a concordo. Holanda ficou devendo na primeira rodada, né? Eles Sim, sim, precisam mostrar alguma coisa nessa sim, segunda rodada. sim. Talvez o nosso amiguinho. Esqueci o nome dele agora. Caramba. O atacante, principal jogador. Peraí. O que? O Memphis Depay? Memphis Depay já deva começar jogando. Aí melhora um pouquinho a Ah, qualidade, né? O Eduardo trouxe aqui que ele também acha que é uhum. Holanda. E que no segundo jogo ele acha que é E Senegal. também isso é legal. Eu também acho que a Holanda vai ganhar, mas eu acho que esse jogo vai ser um jogo legal de assistir. Vai ser uns 3-2 aí, bem animado, com o Equador começar indo na frente, a Holanda virando depois. Acho que vai ser algo nesse nível, um jogo legal de assistir. Então É, estou esperando um jogo mais, vamos lá. mais legal de amanhã. E para fechar o dia, a gente vai ter a seleção da Inglaterra para provar que aquele 6-2 não foi por acaso, contra os Estados Unidos. Né, Pedrão? Na sua opinião? Ah, aí a rivalidade é grande, né, cara? Eu sempre gosto de assistir Inglaterra e Estados Unidos, de verdade. Mas a Inglaterra é muito melhor. Embora os Estados Unidos tenham mostrado e surpreendido nessa primeira rodada, eu acredito que a Inglaterra deva ganhar e ganhar bem ainda. O Eduardo também acha que vai dar a Inglaterra, 3-1. Eu já acho que a Inglaterra vai dar aquela rateada agora, porque eles estão se achando os melhores do mundo, eles estão se achando os caras, e aí vai acabar um empatezinho com esse Estados Unidos em dois a Vai, dois. vai continuar secando eles, né, cara? 2-2 Inglaterra e Estados Unidos, tá? Pulisic vai fazer 2 gols contra a Inglaterra. E assim a gente fecha o dia 6 com os nossos palpites aqui. Se tudo correr bem, né, Pedrão? Como a gente sempre espera que vai correr amanhã, estamos de novo ao vivo. Espero que o compadre Eduardo consiga resolver os problemas técnicos aí pra gente poder voltar com Na tudo. verdade, Eduardo, fica aí. Já vamos fazer uma chamada aqui de WhatsApp de vídeo, nós três, e vamos resolver seu problema agora Vamos para amanhã resolver a gente aí. não passar por isso de novo.
Então, o Eduardo tá falando que o Southgate faz a Inglaterra se motivar para os jogos com os meus comentários, Pedrão. Aí, ó. Mas tá Mais, vendo? Olha como ele mais faz uma falta nesse audiência pra gente podcast. aqui, ó. Southgate, ô Southgate. Southgate. A very big hug for you. Gary Muito bom, Southgate. Andrezão. Gary Southgate. Ó, mais uma audiência qualificada, tá vendo? Ele pega meus vídeos aqui e fala, tá vendo o que o cara tá falando da gente lá, isso aqui. Daí os caras vão meter 6 no Irã, amanhã vai meter uns 5 nos Pois é. Estados Unidos, é por causa de mim. Bom, Eduardo, sou eu mesmo. Pois é. Enfim, Pedrão, Ai, cara. vamos nos despedir aqui dos nossos queridíssimos André, seguidores, como né? você é nosso apresentador, Sim, eu vou só me despedir aqui, passar a palavra para você e você faz as honras do término. beleza. Agradecer a nossa audiência mais uma vez. Hoje foi um dia especial, rapaziada. A gente tem aqui no nosso CompadreCast, eu vou até falar isso, tomara que ele veja isso depois, que é o Albertinho, um compadre nosso que ele faz parte aqui do nosso CompadreCast, mas ele não tem aparecido nos vídeos, ele nos ajuda aqui com as técnicas, com as artes e tudo mais. Albertinho, ó, hoje, cara, hoje foi emocionante o que o Brasil fez com a gente. Hoje eu senti aquele aperto no coração, aquela vontade de chorar antes do apito inicial. Hoje eu tava à flor da pele, eu tava arrepiado antes do jogo. Então, assim, essa emoção que a gente sentiu e depois o futebol que o Brasil apresentou, ele nos traz para aquela gana da sexta estrela de novo. E por que eu citei você? Porque eu já vi duas, cara. Eu já vi duas Copas do Mundo e eu me lembro até hoje da emoção que eu senti nas duas em épocas diferentes da minha vida. Uma na infância e outra mais na juventude. Então, assim, você, no auge dos seus 20 anos, se você puder ver esse Brasil ser campeão, cara, se você puder ver essa Copa, você vai ver o quanto é gostoso a gente ser campeão do mundo e ver esse país em festa depois de tudo que a gente passou, essa polarização desgraçada, esses problemas políticos, tudo que a gente está passando. Se o Brasil for campeão, cara, vai ser algo extraordinário para o brasileiro. A gente merece esse presente e eu torço para que você veja isso, Albertinho, para você sentir isso. Exato. Nossa, nem fale, Pedrão. Também tive a mesma oportunidade de você de assistir 2 vezes, né? Um pouquinho mais velho, porque eu sou um pouquinho só mais velho que vocês, então o primeiro eu já era adolescente, o segundo já tá, né? Um jovem adulto. Mas assim, é realmente emocionante, cara. É algo que a gente que gosta do futebol, ama o futebol, vive o futebol, cara. É algo que realmente mexe demais, é inexplicável, cara. E você trouxe de uma sensibilidade absurda, Pedro. Parabéns pra você, porque o Alberto é exatamente isso. A gente vê nele que ele ama o futebol, ele vive isso, ele sente, né? Pelos vídeos que ele manda pra gente, pela chatice com o Flamengo, aquela coisa toda, né? E a gente vê também o quanto ele ama a seleção brasileira, né? Saúde. Aquela, que a gente vê ele com as camisas da seleção e empolgado e falando do Brasil e do Neymar e aquela coisa, né? E ele não ter visto o Brasil ser campeão do mundo ainda, realmente, né? Faz falta para uma pessoa que ama tanto o esporte quanto ele. Então, tomara que o Brasil consiga dar essa alegria, não só para ele, mas para o Brasil todo, né? Espero que seja assim. Hoje também foi muito legal aqui em casa, porque o compadre Eduardo desceu aqui, porque quem não sabe, a gente mora no mesmo prédio, né? Então, ele desceu aqui em casa com as filhas dele, os meus filhos, a gente juntou aquela bagunça, aquela coisa da criançada torcendo. Cara, só da criançada tá começando a curtir e gostar também, Pedro, a gente tá garantindo que essa paixão siga aí por outras gerações e tudo mais. Então, é bem legal ver esse tipo de coisa. Muito bom, muito legal que você trouxe. E, né, como a gente sempre faz, né, pedir para nossa audiência qualificada, né, está assistindo a gente aí no YouTube, já deixa aquele like se você não deixou ainda, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilhe os vídeos, como eu sempre falo, compartilha lá com a sua família, com seus amigos, com o motorista do Uber que você vai pegar amanhã, né, com a recepcionista da padaria que você vai tomar aquele seu cafezinho, já mostra o nosso vídeo também. Com o dono da banca que tá vendo que você vai lá comprar figurinha pro seu álbum da Copa, já mostra o nosso vídeo também pra ele, entendeu? Compartilhe o nosso vídeo. Vamos fazer a gente chegar em cada vez mais lugares nesse rincão aí que é o Brasil. E eu descobri hoje, Pedrão, que a gente já temos alguns seguidores do nosso canal lá no YouTube que são da terrinha de Portugal, tá? Por causa dos Olha, nossos vídeos do bacana. Benfica, muito pelos nossos vídeos do Benfica, né? Descobri que tem alguns torcedores benfiquistas nos seguindo no Instagram, Olha que legal. no YouTube, perdão.
Então, só para trazer para eles, nós vamos trazer sim a Champions League voltando, nós vamos trazer a cobertura e a gente vai falar muito bem do Benfica, que o Benfica merece, tá? Pode esperar. E eu vou deixar de ser chato. Os times portugueses são bons mesmo, pô. É isso aí. Ora, pois. Então, Pedrão, É isso, Andrezão. dito Até isso, amanhã, meu querido. eu fui!